Oi, oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Sara e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você a chave que, na minha opinião, é a mais poderosa para abrir uma porta de mudança em qualquer área da sua vida. Eu já fiz algumas mudanças na minha vida, né? Eu fiz uma mudança na minha vida profissional e na minha prosperidade, onde eu saí da área que eu trabalhava antes, que eu sou formada em administração, né? Minha primeira formação. Saí dessa área e passei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, com terapias. E aí eu passei a ganhar 5 vezes mais do que eu ganhava antes. Eu passei a trabalhar com algo que está muito mais alinhado com a minha essência, com o meu propósito. Eu fiz também já uma mudança com relação à minha saúde, à minha alimentação, onde eu mudei os meus hábitos, né? Melhorei ali a questão da minha alimentação e consegui emagrecer 16 quilos. Então, acredito que de mudanças e de transformações, né, de dentro para fora eu entendo. Então, assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que a chave que eu vou compartilhar com você aqui hoje pode trazer, vai te possibilitar abrir a porta de qualquer mudança que você esteja buscando na sua vida. E antes de dizer qual é essa chave, é importante você entender o seguinte: como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro é muito conectado com a questão de ter resultados instantâneos. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente come uma comida mais nutritiva em um dia, né? Tem um dia ali de alimentação mais nutritiva e no outro dia a gente já quer que a calça jeans esteja entrando perfeitamente, né? Muitas vezes a gente vai e faz exercício físico, movimenta o corpo 3 vezes na semana e a gente já quer que a nossa saúde esteja melhor, que a nossa energia esteja melhor, que a gente esteja no nosso peso ideal. E às vezes a gente faz isso em todas as áreas da nossa vida, né? Com qualquer mudança que a gente queira fazer. Então, às vezes você quer ganhar mais dinheiro, ter mais prosperidade financeira, e aí você faz alguns movimentos com relação a isso por alguns dias, e aí, consequentemente, o seu cérebro ele já vai sempre buscar essa questão dos resultados instantâneos, tá? Todos nós fazemos isso, então a gente busca muito essa gratificação instantânea. Só que a gente precisa começar a treinar o nosso cérebro, está no comando, né, da nossa mente, para que a gente passe a entender a gratificação de longo prazo, a fazer o que precisa ser feito pelo tempo necessário para que a gente consiga a gratificação de longo prazo. Só que é fundamental você entender isso, que o seu cérebro sempre vai ter essa tendência a buscar essa gratificação instantânea para tudo. Então, muitas vezes a gente até faz os primeiros movimentos ali na nossa vida para fazer uma mudança, mas a gente não consegue manter isso porque o nosso cérebro está sempre buscando aquela gratificação instantânea e quando a gratificação instantânea não vem, a gente muitas vezes acaba desistindo. Se você for meditar a primeira vez, por exemplo, muito provavelmente você não vai sentir uma paz interior, uma conexão profunda, porque você não vai ter essa gratificação instantânea ainda. Porque você precisa ir criando esse hábito, você precisa ir silenciando a mente pouco a pouco, né? Então, não é uma gratificação instantânea. Muitas vezes na nossa vida a gente começa coisas importantes e a gente não consegue dar seguimento porque o nosso cérebro, a nossa mente está sempre ali trazendo, tá? E aí? E aí? E aí? O resultado? Cadê? Cadê o resultado? Isso aqui não está funcionando. E a gente para, né? E aí o resultado não vem. Por quê? Porque existe um tempo aqui no planeta Terra para as coisas acontecerem. Se você observar, por exemplo, uma mulher, quando ela fica grávida, o filho não nasce em 3 meses, né? São 9 meses para a mulher conseguir colocar aquele ser no mundo. Se você planta um dia, no outro dia você não já vai estar colhendo, né? Tudo aqui no planeta Terra tem um tempo para as coisas acontecerem. Só que aí, por conta dessa tendência da nossa mente de ficar buscando a gratificação instantânea, o resultado instantâneo, muitas vezes a gente não tem paciência, a gente não tem consistência nas coisas que a gente faz e aí o resultado não vem. Então a chave para que você possa abrir qualquer porta de mudança na sua vida hoje é você entender isso, entender que existe a gratificação instantânea e que existe a gratificação de longo prazo. E que para ter resultados palpáveis na sua vida, você precisa treinar a sua mente para buscar os resultados de longo prazo, a gratificação de longo prazo.
E aí, existe uma lei universal que para mim faz todo sentido, que me ajuda muito a entender isso. Toda vez que a minha mente está ali muito querendo resultado instantâneo, gratificação instantânea, eu vou lá, respiro fundo e lembro dessa lei, que é a lei da causa e efeito. Existem leis universais que regem a nossa vida aqui no planeta Terra e que regem o universo como um todo. E existe uma lei chamada uma lei de causa e efeito, que essa lei diz o seguinte: tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Tudo aquilo que a gente faz vai voltar pra gente de alguma forma, sejam as coisas boas ou as coisas ruins, né? Porque existe um eletromagnetismo. Então, existe uma energia, né? A gente tem uma energia, a gente tem uma assinatura vibracional, digamos assim. Então, tudo que a gente faz vai voltar para o nosso campo de energia de alguma forma. E aí, quando você faz escolhas positivas na sua vida, o seu magnetismo fica mais elevado, digamos assim, e aí você vai atrair pessoas e circunstâncias que combinam com essa energia que está no seu eletromagnetismo. Quando você faz coisas negativas, coisas, né, que não são tão elevadas, e todos nós fazemos, porque a gente está aqui para evoluir, né? A sua energia, o seu eletromagnetismo fica com um polo mais negativo, digamos assim. E aí você acaba atraindo mais daquilo que você está colocando ali no seu magnetismo, né? No seu eletromagnetismo. Então, existe sempre a causa e efeito. Então, quando você estiver aí desmotivada, desmotivado, né? Querendo, a sua mente buscando os resultados instantâneos, a gratificação instantânea, lembra da lei da causa e do efeito, que tudo que você plantar, você vai colher de alguma forma. Só que não é instantâneo, porque a gente está aqui no planeta Terra e leva um tempo, né, para as coisas acontecerem. Então você precisa plantar por um tempo para que você possa colher com consistência, com paciência. Aí você vai plantando, plantando e uma hora você vai colher, tá? E o resultado, ele vem. Mas aí você precisa treinar a sua mente, né? Quando você tiver ali com vontade de desistir, quando você estiver ali pensando só na gratificação instantânea, você vai lá, respira fundo e lembra que é você quem comanda a sua mente, não o contrário. É você quem está no comando da sua vida, das suas escolhas, é você quem toma as decisões, né? Existe dentro da gente o nosso ego e a nossa centelha divina. O nosso ego é aquela parte de nós que está muito conectado com o instinto de sobrevivência. Então, o nosso ego, ele quer procriar, ele quer sobreviver e ele tem sempre aquele instinto de atacar ou fugir. Então, a gente sempre vai ter esse ego dentro da gente enquanto a gente está aqui nessa experiência no planeta Terra, só que a gente tem dentro da gente também a nossa centelha divina. O que é a centelha divina? É como se fosse um pedacinho do Criador, né? É como se fosse um pedacinho de Deus. E aí, quando você se conecta com isso, você entende, opa, eu tenho aqui dentro de mim o meu ego, eu tenho dentro de mim a centelha divina, que é como se fosse um pedacinho do Criador, de Deus. E aí, o nosso ego é que sempre quer os resultados, a gratificação instantânea. Só que você tem a sua centelha divina dentro de você, então você tem o poder de escolha, você pode escolher. Ok, eu tô sentindo uma vontade aqui de desistir de fazer esse movimento aqui na minha vida profissional, na minha vida financeira, né? De continuar plantando. Comecei a plantar alguma coisa aqui na minha vida financeira, na minha vida profissional, né? Com relação à minha alimentação, à minha saúde. Comecei a plantar, mas tô querendo desistir, tô desmotivado, tô sem vontade. Respira fundo e lembra da sua centelha divina. Lembra que é o seu ego que está vindo tomando conta, querendo que você fique pensando só na gratificação instantânea, e aí respira fundo e traz a sua centelha divina, né, para comandar a sua vida. E isso é uma decisão que todos nós temos a capacidade de tomar. Só que para isso você tem que estar consciente, você não pode estar no piloto automático, você precisa ter esse conhecimento que eu estou te passando aqui de entender, opa, meu cérebro, tem uma partezinha do meu cérebro que sempre vai buscar a gratificação instantânea. Só que as mudanças mais importantes da nossa vida, a gente precisa pensar a longo prazo. A gente precisa lembrar que vou plantar e depois eu vou colher. Tem coisas que a gente vai ter gratificação instantânea mesmo, né? Por exemplo, às vezes você tá com vontade de comer um doce, né? Aí você vai comer aquele doce, naquele momento você vai ter
aquele prazer, aquela gratificação instantânea, tá? E não tem nada de errado com isso. Só que para você ter resultado de longo prazo, de saúde, você precisa fazer escolhas na maior parte do tempo, onde você pense no longo prazo na sua saúde. Não é que você não possa comer, né, um docinho, mas você precisa fazer a maioria das suas escolhas, tem que estar lembrando, você tem que estar lembrando disso, da causa e do efeito, do longo prazo, da gratificação que você vai receber no longo prazo. Porque senão é só o seu ego que toma todas as decisões. Tem hora que você vai dizer, ok, eu vou comer o docinho, né? E vou ter essa, mas estou consciente que eu vou ter essa gratificação aqui, é momentânea e tá tudo bem. Só que para os meus resultados de longo prazo, eu preciso tomar essas decisões conscientes. Preciso entender que vai sempre vir aquela vozinha ali do meu ego para que eu fique tomando decisões só com a gratificação instantânea, mas eu sou um ser consciente, né? Eu sei que eu tenho aqui a minha centelha divina dentro de mim. E na maioria das vezes você tem que fazer escolhas baseadas na sua centelha divina e não no seu ego, tá? Então, essa é a chave que vai abrir qualquer porta de mudança que você esteja buscando na sua vida. Você começar a plantar aquilo que você vai colher no longo prazo. Na área que você está hoje na sua vida, na questão que você quer mudar na sua vida hoje. Então, coloque isso em prática. Se pergunta, o que é que eu preciso plantar com consistência na minha vida financeira, ou na minha vida profissional, ou na minha saúde, ou na minha alimentação, ou na minha vida amorosa, para que eu possa ter resultados de longo prazo, né? Para que eu possa colher aquilo que eu quero colher na minha vida. Na questão de relacionamento amoroso, por exemplo, se você parar de plantar ali, você tem um relacionamento e você parar de conversar com a pessoa, se você parar de dar atenção, se você parar de elogiar, se você parar de plantar coisas boas naquele relacionamento, no longo prazo, você vai se desconectar dessa pessoa, né? Então, às vezes, você pode estar com preguiça, por exemplo, de dar atenção, de conversar com a pessoa que você se relaciona na sua vida, porque o seu ego quer a gratificação instantânea, por exemplo, de fazer qualquer outra coisa e não dá atenção à pessoa, né? Claro que a gente tem que ter momentos pra gente também, mas às vezes a gratificação instantânea, o nosso ego traz ali e a gente às vezes não quer plantar aquilo que a gente precisa plantar. Então é você entender, ok, eu teria uma gratificação instantânea aqui, assistindo só seriado, por exemplo, né? E deixando de dar atenção a essa pessoa. Mas eu entendo que no longo prazo, o que eu quero? Eu quero um relacionamento cada vez mais conectado, né? Eu quero uma parceria, eu quero um relacionamento amoroso feliz. Então eu preciso estar plantando todo dia um pouquinho para que eu possa cada vez mais colher esse resultado, tá? Então, fez sentido para você? Me conta aqui abaixo desse vídeo. Qual a mudança, qual a porta que você quer abrir aí com essa chave que eu compartilhei com você aqui hoje? Coloque em prática na sua vida, se perguntando isso, né? O que é que eu preciso, o que é que eu vou plantar hoje com consistência, com paciência, nessa área que eu quero mudar na minha vida? E aí, se pergunta e se comprometa a colocar em prática, que eu tenho certeza que logo você vai estar colhendo, porque existe uma lei universal, né? Da causa e do efeito. Quando a gente planta, a gente vai colher, tá? Então é isso, gratidão por ter assistido até aqui, se inscreva aqui no meu canal, toda semana tem vídeos novos para te ajudar a desbloquear a sua prosperidade e a gente se vê no próximo vídeo.